Olá, seja muito bem-vindo, mais um vídeo aqui no canal Mineração em Garimpo. Meu nome é Daniel Martins e no vídeo de hoje eu vou te explicar aqui os detalhes sobre a técnica que está revolucionando a indústria da exploração mineral, a técnica chamada de ANT ou ANT, Ambient Noise Tomography, onde conseguimos enxergar as estruturas que estão na subsuperfície. Traduzindo para você, nós conseguimos enxergar o minério que está dentro da Terra, através de uma técnica muito semelhante à tomografia ou o ultrassom que é feito na barriga de uma gestante e que a gente consegue enxergar, por exemplo, o bebê. A gente vai conseguir enxergar aqui estruturas geológicas que vão nos direcionar para encontrar o nosso depósito de forma mais barata e mais rápida. É por isso que está revolucionando a indústria. Tudo que é mais barato, mais rápido, mais tecnológico é uma revolução e a gente vai conversar sobre esse tema agora e eu quero trazer os slides, as apresentações aqui para você. Antes da gente adentrar nesse assunto aqui da Ambient Noise Tomography ou tomografia de ruído ambiente, que seria uma tradução aí literal, eu preciso te explicar alguns pontos. Um dos grandes questionamentos que a gente faz na exploração mineral é tentar entender o que tem lá embaixo. Imagina que esse ponto de interrogação que você está vendo aí é um ponto de interrogação do tipo, o que tem lá embaixo? O que de fato, qual que é o minério? Como que está a estrutura desse minério lá embaixo? E de verdade eu acho que só Deus tem essa resposta. Essas imagens que você está vendo aqui são exemplificações de tipos de depósitos. Como você pode ver, há várias formas de o minério ser encontrado ali na subsuperfície. Muitas pessoas acreditam que é assim, ó, como essa imagem aqui, um depósito perfeito, né, uma cava que você vai comer esse minério aqui, né, você vai extrair esse minério e você vai ter bastante lucro na sua mineração. Mas a verdade é que existem outras formas de a natureza entregar esse minério pra gente. E como a gente não é Deus, como a gente não tem como descobrir isso com bola de cristal, a gente precisa sondar. E na sondagem, investimos em furos de sonda para descobrir esse depósito. Obviamente, furos de sonda são caros e é por isso que a gente utiliza geofísica para tentar ali acertar a área onde nós vamos realizar esses furos. E a grande questão que fica é, dá para enxergar qualquer rocha usando geofísica? Existem os métodos geofísicos aplicados para mineração e cada método ele tem um objetivo. Ele tem um tipo de sensor, ele tem um tipo de arranjo, um tipo de design, um tipo de coleta de dados e a gente precisa entender que nem toda geofísica é igual. O que eu vejo muito são os garimpeiros, até mineradores profissionais dizendo eu já fiz geofísica não funcionou. Mas eu quero te explicar o porquê que a geofísica não funcionou nesses casos e responder essa pergunta. Será que dá realmente para enxergar qualquer rocha usando geofísica? Entender esse conceito aqui vai fazer total diferença no seu empreendimento mineral. E nunca mais você vai abrir a boca para dizer eu já fiz geofísica. Não, você pode ter feito um método geofísico. E talvez aquele método realmente não foi o mais adequado, não foi o melhor método. Existem métodos diferentes porque existem propriedades físicas diferentes. A geofísica busca entender propriedades distintas, ou seja, contrastes. Eu preciso ter um contraste entre o meu minério e o meu material de ganga, o meu mineral de ganga. O que é a ganga? A ganga é um material estéril, é um material que eu não vou minerar, é o encosto, por exemplo, do filão. Então, meus minerais precisam ter, né, uma diferença de contraste em relação ao ambiente onde eles estão. E é claro que a escolha do método faz total diferença. Mas de nada adianta você escolher o método correto. Escolhi, por exemplo, o método magnético, mas a aquisição foi realizada de uma forma errada ou não foi de uma forma adequada, porque você precisa dos sensores corretos, você precisa da taxa de resolução correta. A aquisição aérea não é a mesma que a terrestre, por exemplo, apenas a título de você entender. E aí, após isso, mesmo que a aquisição tenha sido feita da forma correta, é necessário o processamento e a interpretação desses dados. E olha, eu vou te falar, se você erra uma dessas 4 fases, você perdeu todo o seu
teste, toda a sua análise de geofísica da sua área. Então, nunca mais repita ou nunca mais permita que alguém diga assim: olha, eu já fiz geofísica e geofísica não funciona. Não, você pode ter feito geofísica, mas será que você fez a interpretação correta? E se sim, será que foi o processamento correto? E se sim, será que teve aquisição da forma correta? E se sim, ainda foi o método escolhido correto? Então, esses 4 passos precisam ser assertivos para que você possa ter resultado. Se você acertou a parte de aquisição dos dados, a escolha do método, a aquisição da forma correta, o arranjo, o design, o processamento e a interpretação, aí a gente tem a seguinte resposta para aquela pergunta: é possível enxergar qualquer rocha que está lá embaixo, na subsuperfície, com geofísica? É possível. Por quê? Porque nós estamos procurando rochas que tenham a mesma característica física, a mesma propriedade física. E aqui está a resposta. É quase impossível que uma rocha tenha a mesma densidade, magnetismo, impedância, condutividade elétrica, mesma carregabilidade e esteja na mesma região e seja uma rocha diferente. O que eu estou querendo dizer com isso? Você consegue enxergar que se eu tenho as propriedades físicas do ferro, eu tenho a densidade do ferro, magnetismo do ferro, impedância do ferro, condutividade elétrica do ferro, carregabilidade do ferro, e eu tenho todos esses dados na minha aquisição geofísica, é impossível que aquilo não seja ferro. Então, se eu tenho um contraste entre o mineral que eu estou procurando, o minério que eu estou procurando e o material de ganga, eu consigo enxergar aquela rocha que está na subsuperfície. Ou seja, a geofísica, sim, funciona desde que você faça tudo da forma correta. Aí eu trago outra pergunta para você. Para que serve a geofísica, afinal? Isso aqui é uma imagem de uma aquisição sísmica. E essa é a imagem mais ou menos aí para você entender de uma sísmica de reflexão, que falaremos um pouco mais à frente. Mas o que essa imagem vai me trazer de resultado? Para que serve a geofísica então? A geofísica serve para economizar tempo e dinheiro. Por quê? Porque imagina que essas linhas aqui que você está vendo aqui, ó, essas linhas são furos de sonda. E eu fiz 3 furos de sonda. As linhas vermelhas são furos de sonda que eu investi uma média de R$1.000 a R$1.500 por metro e que eu não precisaria ter feito. Por quê? Porque eles não são tão interessantes economicamente para mim. O único furo que eu precisava fazer é essa linha da cor preta. Essa linha da cor preta aqui que vocês estão vendo é uma linha que atravessa todas as estruturas geológicas. E eu, dessa forma, consigo entender que eu tenho aqui algumas estruturas diferentes e eu, com a coleta geoquímica e com o furo de sonda, eu vou conseguir descobrir o que são os minérios aí. Uma vez que eu descobri, todo o restante fica mais fácil de entender. Qual que é o objetivo da geofísica? Para que serve a geofísica? Primeiro, encontrar as áreas interessantes, descartar as áreas irrelevantes, fazer menos furos de sondagem, furo é caro, acertar mais furos. A sísmica, como a Ambient Noise Tomography, ela permite que você faça releases hoje na SX, na Bolsa da Austrália, e com esses releases você capta recurso financeiro para fazer furos de sonda. Ou seja, até para isso a sísmica já está sendo aceita no mundo hoje. Essa técnica já está sendo aceita. Aliás, é a única técnica hoje que é aceita na SX como uma ferramenta que antecede os furos de sonda. E é por isso que está mudando a história da exploração mineral. Com essa técnica a gente planeja melhor a nossa lavra e a gente consegue modelar o corpo mineral com bem menos investimento financeiro. Para entender, a partir de agora, o que é a ANT, a Ambient Noise Tomography, você precisa entender que existe um método chamado sísmica de reflexão ou de refração, que utiliza fontes ativas. Essas fontes ativas são fontes que geram explosões, barulho, noise, ruído. Essas fontes ativas são caminhões vibrossais ou explosivos. E isso encarece e dificulta a aplicação da técnica. A grande vantagem da ANT
é que não precisa utilizar essas fontes ativas. Então, a título apenas de exemplificação, apenas a título para que você possa compreender esse assunto, eu vou chamar a partir de agora a sísmica de ativa e de passiva. Esses termos, por exemplo, a sísmica ativa, ela não é utilizado na parte acadêmica. Então pode ser que tenha algum geofísico aí me assistindo e vai falar: ah, mas sísmica ativa não funciona, não existe, não é isso e tal. Calma, eu sei que não existe. Eu apenas estou aqui explicando para quem não é geofísico, mas é gestor de mineração, é empreendedor, investidor nesse mercado. Existe a sísmica ativa, que utiliza fontes ativas, tá? E existe a sísmica passiva. Esse ruído ambiente foi descoberto apenas em 2006. Então vamos para a aula. Sem sísmica, sem petróleo. Basicamente, a técnica da sísmica de reflexão foi a técnica que permitiu a gente ter acesso aos combustíveis fósseis de uma maneira mais simples e teoricamente fácil. Por quê? Porque a gente não precisaria sair fazendo furos de forma aleatória para tentar descobrir se tem petróleo. A gente pode utilizar a sísmica para descobrir se existem trapas que podem ter prendido o petróleo ou o gás natural em estruturas na subsuperfície e em grande profundidade. Então essa técnica, ela consiste basicamente na emissão de ondas. Você está vendo aqui um caminhão, né? Vibroseis, é um caminhão que treme a terra, basicamente. Ele emite essa onda percorre a subsuperfície e ela reflete, por isso que chama sísmica de reflexão. Uma vez que ela é refletida, ela vai ser refletida em velocidades diferentes e vai chegar até os geofones, que são os sensores que vão captar a chegada dessa onda. Depois é feito um processamento desses dados e como cada onda chegou a um geofone numa velocidade diferente, um grande recurso computacional vai ser utilizado para fazer um cálculo para construir uma imagem semelhante a essa que você está vendo aqui, essa ilustração. Você vai conseguir ver essa estrutura graças a essa técnica. Então é realmente muito interessante e foi graças a ela que o mundo descobriu petróleo e gás natural e conseguiu compreender como que é a estrutura da subsuperfície até da crosta terrestre. O grande problema da sísmica de reflexão é que a indústria da mineração não consegue pagar por ela. E eu vou te explicar alguns motivos do porquê que ela é cara. Primeiro, a parte dos geofones, que são os sensores, são caros. Os sismógrafos que fazem a gravação desses dados também são caros, tá? Existe uma complexidade muito grande na implementação disso aqui. Por quê? Por conta desses cabos. Imagina que você tem um conjunto de 24 sensores. Você vai estender esses 24 sensores por quilômetros, né? E eles precisam estar conectados com cabos. Então nós sabemos que no campo você tem cerca, você tem estradas cortando esse campo, você tem animais, você tem veículos passando que podem destruir os cabos, que podem arrastar os cabos. Então você vai gerar uma qualidade ruim, até na parte de ruído, tem um limite de configuração, não dá para você subir uma montanha com isso aqui, não dá para atravessar um rio com isso aqui, então realmente é um pouco trabalhoso, mas o ser humano vai lá e consegue fazer isso aqui acontecer com dinheiro. Então se você tem recurso, você vai levar caminhão, você vai levar um monte de gente para o campo e você vai conseguir fazer a coleta desses dados. Mas é um custo muito oneroso que, infelizmente, a indústria da mineração não tem condições de pagar. Mas a indústria do petróleo, sim. Por quê? Porque o retorno obtido quando você encontra um depósito de petróleo, ele é muito alto. Então, compensa o investimento que é realizado numa técnica dessa. Então, essa técnica aqui, ela tem um custo muito alto, uma eficiência operacional muito baixa, tá? É muito difícil de realizar essa técnica. Quem trabalha com isso aqui, eu nunca trabalhei, tá? Mas eu converso com muitas pessoas e muitos que me falam, Daniel, eram 100 pessoas, 200 pessoas no campo, era caminhão de cabos só para desenrolar os cabos que conectavam os geofones. Enfim, tinha que sair fazendo uma supressão vegetal alta para passar os caminhões, e isso é o próximo slide, né? Então, realmente, né,
a gente tem uma dificuldade muito grande na aplicação desse método, por conta dessas questões. Um caminhão desse aqui, Vibrossais, custa alguns milhões, né, de reais. Então, além dele ser muito caro, imagina a logística de você pegar um caminhão desse e colocar no meio da floresta, no meio de uma fazenda, né? Gerar um mini terremoto, e aí esse terremoto vai afetar os animais, vai ter uma perturbação ambiental, vai ter uma poluição sonora, vai ter impacto nas comunidades, vai ter casa rachando na região. Se você procurar notícias aí, você vai ver um monte de coisa disso. Mas por que eu estou te mostrando tudo isso? Porque isso aqui não precisa mais. Agora a gente tem a técnica do ruído ambiente, onde a gente não precisa mais criar fontes virtuais de sismos virtuais para poder gerar essa imagem. A gente consegue gerar essa imagem com o próprio ruído da Terra. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas imagina, tem que tirar licenciamento ambiental nisso aqui para poder conseguir entrar com esses caminhões e fazer essa zoada aí, esses tremores. Então, realmente é uma logística difícil, é um alto custo, tem impacto, a frequência é limitada nesses caminhões, enfim. E a gente vai falar sobre o futuro, né? Que hoje já é presente. Então, realmente, é uma técnica que está ficando no passado, porque dá muito trabalho, é cara e tem um alto impacto ambiental. Por que é impossível hoje utilizar a sísmica de reflexão com fontes ativas, né, que eu chamei aí de sísmica ativa, para mineração? Muita gente no campo, muito custo, né, de ter essa galera toda no campo. Necessidade de entrar com esses caminhões Vibrossais para fazer esses tremores. Então, realmente precisa de licenciamento ambiental, vai ter supressão vegetal extensa, vai dar trabalho e numa fase de pesquisa talvez não seja interessante. Vai criar uma poluição sonora, dependendo do local onde você vai fazer, você não consegue fazer isso sem agredir ali, de alguma forma, impactar a vida das pessoas que moram ali, mesmo que seja no campo, tá? Vai, às vezes, gerar tremores que vão... A casa não tem uma estrutura muito boa, então vai lá e racha a casa, né? As paredes começam a rachar, vai perturbar a vida selvagem, você vai ver passarinho voando, correndo, animal fugindo. Realmente você vai ter um monte de dor de cabeça. A logística é complexa, não dá. Você imagina esse cara com esses cabos aqui, ó, ele tendo que um monte de gente no campo tendo que esticar isso aqui, tendo que passar por cima de cerca, cortar cerca, atravessar rio, atravessar estrada. Realmente é bem difícil. E esses cabos já não existem mais nessa técnica que a gente vai falar, que é a ANT, tá? E realmente é inviável financeiramente, porque tudo isso aqui é oneroso, é caro, e a mineração, infelizmente, não tem condição de pagar, tá? Nem tem comparação petróleo com mineração, tá? Uma pesquisa de petróleo é 100 vezes superior em custo em relação a uma pesquisa, por exemplo, por ouro. E, claro, o retorno também é proporcional, né? Quando foi a última vez que você comprou ouro? Quando foi a última vez que você abasteceu o seu carro? É simples de entender o porquê que o petróleo rende muito mais resultado financeiro. Eu trouxe um pequeno dicionário aqui da sísmica para você entender, né? A gente tem a fonte sísmica, que ela pode ser ativa ou passiva, né? A ativa que eu falei até agora são essas estruturas, basicamente caminhões vibradores. Você tem estruturas de marteletes, né? Que fazem essa pancada na terra e acabam criando a onda também, a fonte sísmica, né? Quando a gente fala de sísmica, a gente está falando de barulho, né? De ruído, né? Uma fonte sísmica sou eu falando aqui agora perto do microfone. Então, essas ondas estão percorrendo aqui, né, o ambiente, encontrando o sensor, que é o microfone, que é exatamente o que é o geofone. O geofone é o que? É um microfone. Só que ele é um microfone para ver, né, para receber, para interpretar, né, para ter essa sensibilidade de receber essas ondas, tá? E o que é o sismógrafo? Nessa estrutura aqui que eu tenho um microfone, eu tenho uma placa de captura aqui de áudio. Então, o sismógrafo é essa placa de captura, é o que transforma o sinal do geofone em um dado, em uma informação que, por exemplo, vai ficar gravada aqui no meu computador. Então, o sismógrafo seria esse computador que grava esses dados. A gente tem os processamentos, né, que transforma esses dados em imagens,
E a gente tem vários tipos de sísmica, você tem de reflexão, refração, tomografia sísmica, e muitas das vezes eu estou trazendo isso aqui para você entender que os termos eles se confundem, porque há vários autores diferentes e cada um às vezes faz uma pequena modificação e chama de um nome diferente. Então às vezes você pode ver uma tomografia sísmica, mas na verdade ela é uma interferometria. Ou às vezes você vê uma sísmica que ela na verdade ela está fazendo um processamento semelhante a um radar, enfim. Tem vários termos, na verdade um GPR, né? Mas eu não vou me deter a isso aqui, eu só quero que você entenda basicamente o que é essa técnica e como que ela pode te ajudar na sua exploração mineral a você achar o seu minério. E aqui um videozinho explicando para você como é que seria a emissão dessas ondas. Os pontinhos amarelos na superfície são os sensores e eles estão captando quando as ondas refletem. Sísmica passiva de ruído ambiente. O que é isso? Essa aqui é a fonte sísmica. A fonte sísmica é natural. A Terra tem um ruído. Isso é algo muito recente, foi descoberto apenas em 2006. E há vários estudos mostrando fontes das mais diversas. Por exemplo, existe um professor que ele fez testes usando essa técnica, né, utilizando os ruídos de um trem que passava próximo, né? Então tem até uma imagem aí de um trenzinho passando aí. Então esse trem que passava próximo ali da área onde ele estava pesquisando gerava um ruído na Terra e esse ruído era captado pelos sensores e aí dessa maneira foi possível utilizar esse ruído ambiente. Mas pode vir de outras coisas. Se você está próximo a uma região costeira, pode vir das ondas do mar, né? Ali da praia, pode vir de animais, pode vir do vento, né? Um tornado, ou um vulcão, ou uma atividade mesmo sísmica que está acontecendo até do outro lado do planeta pode acabar chegando aqui. Não acontece isso, às vezes tem um terremoto lá no Japão e aí o sismógrafo da universidade aqui do Brasil, em algum lugar, registrou esse sismo. Então, essa onda, ela percorre todo o planeta Terra e a gente utiliza ela como a nossa fonte de ruído. É necessário essa fonte para a gente poder aplicar essa técnica e criar a nossa imagem do que tem lá embaixo. Chegamos agora à parte mais interessante da nossa aula, mas ao mesmo tempo, talvez a parte um pouco mais complicada de você entender, mas eu garanto que se você conseguir entender, vai ter valido muito a pena. Existem 3 características básicas que geraram essa revolução do método sísmico. Tornou ele mais barato, mais acessível, mais fácil de implementar, mais rápido. Primeiro, o ruído ambiente. Quando se descobriu o ruído ambiente, começou-se os estudos em relação à utilização do ruído ambiente como fonte sísmica, foi realmente um avanço significativo. Por quê? Porque agora você não precisa mais de caminhão vibrossais, você não precisa de liberação do exército para fazer a explosão, você não vai ter mais a comunidade reclamando de que a parede lá da casa tá rachando, tá destruindo, você não vai ter ambientalista reclamando da zoada que afetou os animais, você vai ter uma aplicação dessa técnica de uma forma mais simples e mais barata, obviamente, porque o caminhão vibrossais vale milhões. O custo não é barato de levar ele de um lugar para outro. Acho que no Brasil talvez sejam pouquíssimas empresas que têm caminhões vibrossais, normalmente vêm de fora, né? Então é um custo alto, é um custo elevado. Então o ruído ambiente, a descoberta do ruído ambiente foi o primeiro passo da revolução desse método. O segundo passo foi a construção de geofones sem cabos. A gente facilitou a logística, né? A logística hoje é mais simples, você não precisa carregar. Só para você ter ideia, eu conheço pessoas que trabalharam nesse mercado, a gente acaba conhecendo muita gente, pessoas que trabalharam na parte de exploração para a Petrobras. Eles falam, Daniel, era caminhões e caminhões de cabo, tinha que desenrolar esses cabos, depois tinha que enrolar de novo, e aí tinha cerca, tinha estrada, tinha animal, tinha que ter um monte de gente. Só para você ter uma ideia, quando a gente ia fazer uma aquisição dessa, era 100, 200 pessoas no campo. Hoje, com 4 pessoas, a gente consegue fazer uma aquisição sísmica. Isso é uma revolução e, obviamente, graças aos geofones sem cabos. A Geostar desenvolveu o primeiro sismógrafo brasileiro, inclusive sem cabos, né? Então, isso aqui é uma evolução, é uma empresa brasileira
de tecnologia, de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, que conseguiu desenvolver um sismógrafo de custo barato para fabricar, tá? Hoje, enquanto as empresas que fabricam geofones e sismógrafos aí, um conjunto desse aí no mínimo R$5.000, um conjunto com 24, né, o mínimo ali para você ter um arranjo com 24 geofones, custaria ali no mínimo R$500.000 a um pouco mais, né? E hoje a gente consegue ter os mesmos 24 equipamentos com um custo de R$120.000, ou seja, $1.000, R$5.000 por unidade dessa de conjunto aí de sensor mais sismógrafo. É um custo muito barato perto do que a gente tem hoje de produtos ofertados no mercado. Então eu fico muito animado pelo fato de a gente ter conseguido fabricar os equipamentos, né, desenvolver o primeiro sismógrafo brasileiro na Geostart com um custo muito baixo, né, em relação ao que existe no mercado. Mas, Daniel, eu posso então comprar os sismógrafos que existem no mercado e vou ter a mesma técnica que a Geostart, por exemplo, hoje faz? Não. E aí é o ponto principal dessa apresentação. Os geofones de alta frequência e alta amostragem são necessários para que a gente tenha uma maior resolução na imagem. Vou te explicar. É como se eu quisesse utilizar um binóculo para enxergar uma bactéria. Eu estou utilizando um conjunto de sensores ópticos que realmente fazem sentido, né? Eu preciso de um sensor óptico para enxergar, que é um binóculo ali, um conjunto de lentes, mas na prática aquele conjunto de lentes não é suficiente para eu enxergar uma bactéria. Para enxergar uma bactéria eu preciso de um microscópio. E é exatamente isso que acontece na indústria hoje. Os sismógrafos foram desenvolvidos para enxergar o quê? Petróleo. São grandes bolsões de petróleo. Então a resolução ela não precisa ser muito grande, ela não precisa ser alta. O que eu preciso? Eu preciso de uma informação a cada 200 metros, a cada 50 metros. Eu com a informação do que eu tenho lá embaixo a cada 50 metros, eu consigo enxergar as trapas que prenderam o petróleo, o gás natural. Mas para enxergar minério, às vezes eu tenho um veio ali de 1 metro. Ou eu tenho um saprólito de 4, 5 metros ali na superfície, na subsuperfície ali logo abaixo. Então como que eu faço para enxergar isso? Eu preciso de alta frequência. Ou seja, várias amostragens do dado, da informação da velocidade da onda dentro de um segundo. O que existe hoje no mercado? Nós temos sismógrafos no mercado em torno de 4.000 amostras por segundo, é basicão isso aí. Existem tecnologias que chegam a 10.000 leituras por segundo, que já é fantástico. 14.000 leituras por segundo é o recorde que existia aí no mercado. E a Geostart conseguiu desenvolver equipamentos que chegam a mais de 20.000 leituras por segundo. Na verdade, é quase o dobro disso aí, mas porque a gente restringiu, porque a quantidade de dados gerados é muito alta. E aí, no processamento, isso tem um custo. Então, é suficiente as 30 e poucas mil leituras que a gente consegue fazer hoje com essa pequena ferramentazinha aí que vocês estão vendo aí, essa caixinha amarela aí, que é o nosso sismógrafo. Essa caixinha é o primeiro modelo, a impressão ainda em 3D, né? Mas tá saindo modelos novos aí, já com design diferenciado, enfim, não é só questão de preciosismo mesmo, porque o que importa é que a gente consegue as informações necessárias para criar uma alta resolução que hoje nenhuma empresa do mercado consegue. E aí eu vou explicar isso mais à frente para você. Agora que você entendeu como que é a técnica e a grande evolução dela, você precisa entender o produto que ela entrega. E se eu pudesse fazer uma analogia, eu utilizaria a tomografia computadorizada, que são imagens, por exemplo, que você está vendo aí, né? O cara entra naquela máquina e faz a tomografia do cérebro. A diferença é que utiliza ali ondas eletromagnéticas e não ondas sonoras, né? Como na sísmica, mas é muito parecido à imagem, por exemplo, do cérebro. Não é colorido, né, e tudo, mas a gente consegue ter essa imagem, por exemplo, do cérebro, e a gente, da mesma maneira como uma pessoa, por exemplo, que às vezes está doente e precisa identificar ali algum problema, né, um coágulo ou um tumor, né, Deus nos livre disso, mas a técnica veio para isso, a gente consegue, utilizando a técnica da sísmica, enxergar as estruturas geológicas. Do mesmo jeito também da ultrassonografia, que a gente consegue enxergar o bebê.
E aí, é claro, se eu pudesse fazer uma comparação, eu diria o seguinte: a geologia, ela precisa pegar, ela precisa tocar. Se a gente precisasse saber o sexo de uma criança através de um geólogo, o geólogo ia fazer o seguinte: abre a barriga da mãe, tira o bebê, olha o sexo, depois devolve e a gente costura de novo. Isso é o que o geólogo iria fazer, né? Na geofísica, a gente vai utilizar métodos indiretos, né, para conseguir criar uma imagem do que tem lá embaixo e tentar descobrir, por exemplo, o sexo da criança sem a gente precisar abrir a barriga da gestante e ver essa criança, tá? Então, só para você entender essa questão da diferença, né, e ao mesmo tempo da analogia dos produtos que são gerados. Tá, Daniel, mas e cadê a imagem, por exemplo, da sísmica? Cadê o produto da sísmica? Vamos lá. Essa aqui é uma imagem, por exemplo, de uma sísmica. Isso aqui cabe ainda uma interpretação, tá, gente? Mas essa imagem aqui, ela é uma imagem que ela... Qual que é a diferença principal para você entender em relação, por exemplo, a uma magnetometria, que é uma outra técnica que é muito relevante e muito importante, mas que é diferente da sísmica. A gente consegue ver detalhes da estrutura. Eu não enxergo só anomalias, eu enxergo estruturas, eu consigo enxergar diferenças, eu consigo enxergar contrastes. E é isso que a sísmica proporciona. Claro, eu preciso de um alto poder computacional, né? E é onde o custo maior da técnica, ela tem esse custo maior graças, infelizmente, ao processamento, que é caro. Existe um processamento desses dados. O produto da sísmica é essa imagem que você está vendo aqui acima, né? Essa imagem ela mostra as estruturas geológicas que estão lá embaixo. Ela não vai me dizer se tem ouro, se tem cobre, se tem qual o tipo de minério. Mas ela vai me poder... me dá uma luz, né? Me dá uma informação de como, por exemplo, eu deveria fazer o meu furo de sonda. Ou onde que tem ali, por exemplo, a formação do depósito, como esse depósito ele está na estrutura. Gente, essa informação ela é muito relevante para a gente acertar o furo de sonda desde o início, para a gente poder economizar na quantidade de furos de sonda. Essa imagem aqui ela é magnífica, porque quando comparada a outros métodos de anomalia, ou seja, métodos geofísicos como magnetometria, gravimetria, enfim, todos os métodos que são para identificar anomalias, eu tenho uma mancha que me diz alguma informação. Às vezes eu estou vendo uma mancha lá na magnetometria e aí essa mancha ela pode significar várias coisas. Ela pode significar que eu tenho algo pequeno, mais superficial, como pode significar que eu tenho algo grande, mas profundo. Né? E essas duas vão dar a mesma imagem parecida. Eu precisaria fazer uma inversão desses dados. Enfim, eu não vou entrar nesse ponto. Mas na sísmica, não. A sísmica ela me traz informações que nenhum outro método é capaz de me trazer. E depois a gente transforma esse 2D aqui em algo 3D e eu vou mostrar para vocês. Tá? Mas isso aqui é o produto da sísmica. Essa imagem detalhada do subsolo vai revelar a localização em profundidade, a forma, a composição dessas camadas, as falhas, né? As estruturas, as características geológicas do seu corpo mineralizado. É como se fosse uma radiografia, como se fosse um raio-x da Terra, tá? E isso é possível através da sísmica, da ANT, da Ambient Noise Tomography. Ok, Daniel, entendi. Quais são os estágios dessa exploração sísmica? Primeiro estágio, a gente mede as propriedades físicas da rocha. A gente realiza, no segundo estágio, uma sísmica 2D. São duas linhas cruzando o nosso objetivo. Tem uma área lá de exploração, eu quero fazer uma sísmica nessa área, eu faço uma sísmica 2D para entender como que está a geologia e depois eu faço um arranjo, né? Ou seja, um joguinho da velha aí, cruzando malhas, né? Para a gente poder fazer uma sísmica 3D. Na primeira fase, no primeiro estágio, a gente pode medir as propriedades do nosso mineral, do nosso minério que a gente está procurando. Por exemplo, eu tenho lá um minério de cobre. Então eu vou medir as densidades daquele cobre especificamente, eu vou medir a densidade, né? E a velocidade da propagação de onda.
Depois a gente vai fazer um cálculo usando a densidade e a velocidade para descobrir a impedância acústica e vamos fazer uma comparação disso em relação às interpretações da litologia e das alterações, ok? Como que a gente faz isso? Por exemplo, um testemunho, a gente vai lá e utiliza um aparelhinho como esse aí que vai emitir uma onda, né, um pulso de uma onda sônica, né? E ele vai ler ali a velocidade que essa onda percorreu, quantos metros por segundo. Então você tem uma rocha, por exemplo, que tem 3.500 metros por segundo, eu agora vou procurar uma rocha na minha sísmica que também tem uns 3.500 metros por segundo ali. Eu vou saber que é a rocha que eu estou procurando, né? Essa propriedade física específica que eu estou procurando. Isso é uma das maneiras de se fazer a pesquisa. Quando você não tem nenhuma informação, você faz a pesquisa e você vai ter, semelhante ali a um raio-x, né, mostrando várias estruturas diferentes, mas que você ainda não sabe que estruturas são essas. E aí, quando você vai fazer o furo de sonda, que aí você vai fazer um furo de sonda da melhor maneira, atravessando todas as estruturas, né, ou seja, o furo mais barato, você vai tirar o testemunho, esse testemunho vai mostrar onde que deu o minério que você está procurando. Você achou esse minério? Você agora sabe que toda aquela estrutura que especificamente foi onde foi encontrado, ela provavelmente é o minério que você está pesquisando. Por quê? Porque ela tem a mesma propriedade física, ou seja, a mesma velocidade de onda naquele espaço específico. Eu não sei se deu para entender o que eu estou dizendo para você, mas basicamente é possível encontrar o minério tanto através do método onde a gente faz um método direto, né? Ou através de um cálculo inverso, né, buscando a informação mesmo sem ter tido essa informação previamente de qual é o minério, qual é as propriedades físicas desse minério. Como que isso é feito? Essas propriedades físicas são essas medições da densidade e da velocidade, cria-se uma propriedade física chamada impedância acústica, né, e essa impedância acústica ela vai criar uma refletividade sísmica. Essa refletividade sísmica é semelhante às ondinhas, eu vou chamar assim para você poder entender, do gráfico, por exemplo, de um eletrocardiograma. Não sei se você já fez isso, mas tem lá o pulso, né? Você fica vendo ali nos hospitais, filmes, tudo, né? Fica passando as ondinhas ali dos pulsos do coração, das batidas do coração. Pronto. Cada pulso desse, ele tem uma ondinha dessa aí, e essa pequena ondinha pode significar uma informação geológica. Olha que interessante aqui. Eu tenho aqui um testemunho, né, de um mineral, né, minério de espodumênio, que é de lítio, gente. A pesquisa pelo lítio, procura isso aqui, que é o espodumênio. No espodumênio, a gente tem uma propriedade física, uma densidade muito próxima ao do xisto, que é esse preto que você está vendo aqui em cima. Então, o que acontece? Pelas propriedades físicas serem muito parecidas e não terem contraste, nenhum outro método geofísico vai funcionar pela busca do lítio. Você não vai conseguir usar magnetometria, eletroresistividade, nenhum método vai funcionar. Qual é o método que vai funcionar? Daniel, a sísmica vai funcionar? Acho que não, né? Porque se a densidade é parecida, graças aos cristais de espodumênio, eles criam pequenas variações ali nessa velocidade da onda percorrida. E aí isso gera um contraste que permite a gente visualizar isso aqui. Já existem provas, não só no Brasil, mas fora, em outros lugares do mundo, mostrando que a sísmica foi eficaz para enxergar esse contraste aqui. Então você que está me assistindo, você que está na pesquisa mineral, você que quer entender como que a GeoStart pode te ajudar na sua pesquisa, achando o teu minério, antes mesmo de você fazer o furo, é só procurar a GeoStart. No final desse vídeo tem até o contato, tá? Já fiz o merchan para você entender. Eu preciso explicar que essas medições dessas propriedades vão gerar dados sintéticos. E esses dados sintéticos vão ser utilizados na nossa pesquisa. Obviamente, a gente vai ter que encaixar isso em toda essa estrutura que você está vendo aqui. O ruído, as propriedades da geologia, da rocha, da sísmica, né? Do próprio furo de sonda, da geoestatística, da litologia, tudo isso aqui é encaixado, né, nessa pesquisa mineral pelo seu minério específico baseado numa refletividade, ou seja, essa onda aí
ela vai ser diferente, ela vai apresentar, né, esse eletrocardiograma aí da Terra vai apresentar pequenos pontos de variações quando tiver contraste. E aí cabe ao geofísico transformar isso numa imagem que vai poder te mostrar realmente se aquilo ali tem possibilidade de ser minério ou não, e aí você vai fazer o furo para confirmar, porque realmente a única coisa que confirma que realmente é minério é geoquímica. Não tem como eu dizer para você que é o minério propriamente dito sem análise geoquímica. Eu posso olhar para aquilo ali, dizer que aquilo ali é lítio, dizer que aquilo ali é espodumênio, tenho certeza que aquilo é espodumênio, mas eu só vou conseguir comprovar isso para investidores, né? Para empresas de mineração aí que estão na bolsa de valores, você vai conseguir confirmar isso com furo de sonda. Mas o furo é caro, não adianta. Principalmente o furo é caro quando a gente erra. Então, para não errar, é fazer a sísmica antes do furo. A gente tem a parte de coleta de dados, né? Então, por exemplo, aqui é um exemplo de uma mina onde foi coletado, feito algumas linhas, né? Algumas malhas aí de sísmica. Quais são os resultados que a gente consegue? A gente consegue, primeiro, a viabilidade, né? Visualizar se há viabilidade para fazer uma sísmica 3D, que é realmente onde a gente tem um imaginamento muito mais top, e a gente consegue visualizar as estruturas em alta resolução, mas é como se fossem facas, né? A informação ela sai numa linha 2D, e a gente pode construir juntando várias linhas, né? Num jogo da velha a gente consegue ter uma informação 3D desse depósito. O tempo de coleta depende do design, do arranjo, de como vai ser feito essa coleta, tá? Normalmente, o sensor do geofone ele fica por 30 minutos em cada estação, ou seja, se eu for colocar 1 quilômetro e eu quero informação, eu coloco um geofone a cada 1 metro, eu vou ter 1000 geofones, né? Então, eu vou deixar cada um deles 30 minutos. Se eu trabalho com 100 geofones, então eu vou deixar 100 geofones 30 minutos, depois eu vou passar 100 geofones mais para frente, mais 30 minutos, e assim sucessivamente, se eu estiver trabalhando com o ruído ambiente. Se eu estiver trabalhando com sísmica de reflexão, vai ter que estar batendo martelo lá para uma profundidade razoável, né, de 40 metros. Por exemplo, se eu estou pesquisando por um saprólito, se eu estou pesquisando, por exemplo, terras raras, e eu não preciso mais do que 40, 50 metros de profundidade, eu posso usar uma marreta. Mas se eu estou pesquisando algo um pouco mais profundo, aí eu vou ter que usar um sistema pneumático ali, batendo na terra, que não é tão alto, não é tão prejudicial, é portátil, 2 pessoas carregam, enfim. É bem simples. Normalmente, com 24 estações, a gente consegue fazer 1 quilômetro, né? Com 12 horas de trabalho diário, né? Que às vezes é inviável em algumas mineradoras, né? O pessoal da segurança do trabalho entende isso, tem horário para entrar, horário para sair, enfim. Normalmente 1 quilômetro pode ser feito em uma semana, mas dependendo do local pode levar até 15 dias para fazer 1 quilômetro. E o mais demorado não é a coleta, que é uma linha em uma semana. O mais demorado é o tempo de processamento. Esses dados vão para a nuvem, e são processados, inclusive só para você entender, o maior computador da América Latina é o Dragon, que é um computador, o Dragão, né? É um computador da Petrobras, que ocupa um prédio inteiro. Então é só para processar dados sísmicos. Então, esse tempo de processamento aqui, de pré-processamento e processamento, varia entre 20 a 45 dias para gerar a imagem. Olha o tanto de tecnologia que a gente tem aí. Aqui eu estou mostrando um pouquinho para vocês como que é feita a coleta. Vocês podem ver, a coleta pode atravessar a estrada, né? A coleta não precisa de uma picada muito grande, né? A gente tem aí na segunda imagem os equipamentos sendo colocados. A gente na terceira imagem tem aí uma imagem onde a gente está passando exatamente em cima de onde foram realizados 3 furos de sonda, né? Para exatamente confirmar o que os furos de sonda já fizeram, né? Esse teste aí foi em Araçuaí, Minas Gerais, uma área para lítio, tá? Por questões de segurança, enfim, a gente não pode falar o nome da empresa, mas é uma grande empresa do mercado, onde foi feito essa parte de sísmica. E aí vocês estão vendo o tamanho da picada, né, gente? Nessa foto aqui, olha só, muito... na verdade, muito simples, muito fácil a implementação, não precisou uma supressão vegetal tão grande, né? Precisa sim de alguma supressão vegetal para poder os aparelhos se conectarem via satélite.
eles recebem a informação via satélite, então para funcionar sem cabos precisa ter acesso a essa informação ou precisa ter estradas próximas para a gente poder compartilhar os dados do satélite com os equipamentos através de uma antena local, ok? E no final de tudo a gente tem os dados, né? A gente ouviu o barulho da Terra através dos sensores. Esses dados são empilhados através de um processamento computacional e a gente consegue construir isso aqui. Isso aqui é um cubo 3D, né? Dos dados. Então, esse cubo 3D, só para vocês entenderem aqui, ele nos dá informação em todas as direções. Então, eu consigo fatiar esse cubo e ter informações de profundidade, de lateralidade e entender como que está o meu depósito. Para você entender, de fato, o que a gente conseguiu com 38 mil samples por segundo, se eu tenho uma rocha que tem uma velocidade de 3.500 metros por segundo e eu tenho 38 mil leituras por segundo, eu vou ter uma informação, um dado dessa rocha a cada 9,21 centímetros. Ou seja, eu tenho uma informação da rocha a cada 9 centímetros. Em 1 metro, se o meu veio tem 1 metro, eu tenho 10 informações dessa rocha, né? 10 a 11 informações ali da rocha dentro desse 1 metro. E isso é suficiente para eu enxergar esse depósito. Claro que a gente não trabalha com essa margem, a gente trabalha com a margem mais segura, de tentar enxergar veios com pelo menos 1 metro, tá? Até para ser viável economicamente para exploração, né? Para mineração, mas a gente consegue isso graças a essa taxa de leitura, tá? Então, uma rocha com uma velocidade de propagação de onda de 3.500 metros por segundo, isso significa dizer que a gente consegue enxergar minério no saprólito, tá? Esse é o grande avanço da exploração mineral utilizando a Ambient Noise Tomography, tá? A tomografia de ruído ambiente. Esses são os resultados. Gente, realmente é fantástico, é maravilhoso. E qual que é o objetivo da sísmica hoje? São vários, acho que você entendeu nesse vídeo, mas é a modelagem do corpo mineral, utilizando sísmica e, obviamente, também os furos de sonda. Bem, cheguei aqui ao final dessa aula, eu espero que você tenha gostado de verdade de entender como que a sísmica está revolucionando a exploração mineral. Deixo aqui para vocês os contatos, né? Aqui do Mineração em Garimpo, a Geostart, a Goldital. Para você entender, a Goldital é uma trade, onde eu compro ouro, diamantes do Brasil e de outros lugares do mundo, alguns minérios também, né? Se você trabalha, se você está produzindo e precisa de ajuda nisso, a Goldital pode te ajudar. A Geostart, que é uma empresa que eu acabei conhecendo o idealizador dela, né? Que é o Alessandro, que é geofísico, a gente se tornou sócios e nasceu então a Geostart com esse objetivo de ajudar mineradores e empresas a encontrarem os seus depósitos de forma mais barata, utilizando alta tecnologia, né? E o próprio Mineração em Garimpo, que é esse canal aqui, não se esqueça, curta, se inscreva, ative o sininho, as notificações. Eu sempre vou estar trazendo conteúdo de altíssimo valor aqui para quem é gestor de mineração. Inclusive, se você quer investir nesse mercado de mineração, tem vontade de aprender um pouco mais sobre esse mercado, eu preparei um e-book exclusivo, tá? Para você, é pago, tá? Porque esse conhecimento valeria alguns milhões, mas eu estou entregando quase de graça para você aqui desse e-book, mas nada que é de graça as pessoas valorizam tanto. Então, se você está sério quanto ao seu investimento nesse mercado de mineração, vale a pena adquirir esse e-book. Ele é apenas uma amostra do que vai ser um curso que eu estou preparando, tá? Muito em breve vai estar lançado esse curso aqui para investidores da mineração, para gestores de mineração, de exploração mineral, mas o e-book ele traz conteúdos valiosíssimos, meus erros, meus acertos, investimentos que eu fiz de forma correta, de forma errada. Eu aprendi muito nesse mercado. Esses livros que vocês estão vendo aqui, não tem nenhum livro aqui que custe menos de R$100 e todos esses livros aqui, você não teria tempo suficiente para estudá-los e nem aprender tanto nesse mercado. Eu consegui juntar
um pouco desse conhecimento acadêmico, longe de mim aqui de ser um professor, eu não sou geofísico, não sou engenheiro de minas, não sou engenheiro metalúrgico, não sou advogado especializado em direito minerário, eu não sou nada disso, mas eu sou empreendedor e eu sei que o empreendedor precisa de conhecimento e é por isso que eu preparei esse conteúdo para você que está buscando por esse conhecimento e assim como eu lá atrás estava perdido. Porque esse conhecimento está aí fora na internet, mas ele está totalmente louco, separado, cada um num lugar, cada um falando uma coisa. Tem muitos golpes no mercado, né? Empresas de geofísica, que se dizem empresas de geofísica, vendendo ideia de você achar o seu minério por satélite, enfim, tem tanta coisa, ou processamento de dados do SGB, a gente sabe que não tem uma resolução suficiente para encontrar o minério, tem tanta armadilha nesse mercado. Eu preparei esse e-book justamente para que você possa evitar perder dinheiro e você possa entender e ter essa visão 360 desse mercado. Óbvio que você precisa contratar profissionais para te ajudar nesse processo de administrar uma mina, de administrar uma empresa de exploração mineral, mas o que você vai cobrar deles? O que o geólogo tem que fazer? O que o geólogo tem que te entregar? O que o geofísico tem que te entregar? O que o engenheiro de minas tem que te entregar? Toda essa informação está nesse e-book, o Guia do Investidor da Mineração. Você pode clicar no link que está aqui abaixo, tá? Se você ficou interessado na sísmica como método para achar o teu depósito mineral, entre em contato com a gente. Eu vou te falar, nós estamos hoje conversando com as principais empresas de mineração do mundo, canadenses, australianas, serviços para grandes empresas que realmente necessitam da sísmica, e só existem 3 empresas no mundo hoje que conseguem fazer o que a gente faz. Uma somos nós, a Geostart, onde eu conheci, na verdade, começou como um prestador de serviço para mim, que foi o Alessandro, e idealizou a Geostart e eu acabei me tornando sócio dele. E hoje nós temos esse projeto e existe a Goldital para comprar o seu minério. Então eu quero te ajudar aqui a você produzir mais, a você achar o seu minério e produzir. Para quê? Para você vender o minério para mim. Então é por isso que eu construí aqui toda essa estrutura, tá bom? Então deixe seu gostei, deixe seu joinha, tamo junto, aqui tá os links do Instagram, tá meu WhatsApp, tá? Esse WhatsApp aqui você pode entrar em contato comigo, tá? Pra gente falar aqui sobre exploração mineral e sobre venda de minério. E o link do e-book vai estar aqui abaixo, ok? Tamo junto, até a próxima, espero que você tenha gostado dessa aula aqui sobre sísmica, sobre a ANT, Ambient Noise Tomography. Tamo junto. Valeu, pessoal.